Jogo rápido para você que gosta de fotografia e está começando aí, está procurando informação sobre cropada e full frame. O que é uma câmera full frame? É a câmera que tem um sensor que copia, né, que ele simula o tamanho do filme 35mm. Lembra lá da época do filme, quando os fotógrafos fotografavam com filme 35mm? Era um dos filmes mais comuns, o filme 35mm, e então, quando a fotografia passou para o digital, a construção do sensor foi baseada no tamanho do filme 35mm, o filme mais comum utilizado pelos fotógrafos. E então, as primeiras câmeras foram câmeras full frame, e aí logo em seguida, logo na sequência, criou-se o sensor APS-C, o sensor cropado, que é nada mais nada menos do que um corte, né, no sensor, e isso vai afetar a sua fotografia. Mesmo se você tiver a mesma objetiva, imagine que você coloca uma 50mm na câmera full frame, e aí você vai ter o quadro completo, porque ele é full frame, e quando você coloca a lente numa câmera cropada, vai acontecer de ter um corte na sua imagem. Você não vai conseguir mostrar o quadro inteiro, né, que a objetiva tem capacidade de mostrar. Então, quando você põe uma 50mm, uma lente fixa, no caso uma lente como esta aqui, ó, quando você põe uma 50mm na full frame ou na cropada, você vai ter diferença no corte da imagem, né? Na câmera full frame você vai mostrar o quadro inteiro, né? E na câmera cropada você vai ter um recorte. Além disso, existem outras diferenças entre cropada e full frame que vão impactar diretamente no seu arquivo final. Uma delas, além do tamanho, é a profundidade de campo. Quando você trabalha com a mesma lente, a mesma objetiva e a mesma abertura do diafragma, por exemplo, 2.8 na cropada, 2.8 na full frame, imaginando ainda a minha lente 50mm, que é uma lente fixa, não tem zoom. Você trabalhando com a mesma abertura do diafragma em 2.8, a câmera full frame vai desfocar mais o fundo, né? Vai desfocar mais o seu background. Então o desfoque na full frame é maior. Então, quando você for fotografar, talvez seja mais interessante utilizar uma full frame. Quando você for fotografar, por exemplo, esporte, que exige muita velocidade e rapidez no seu clique, talvez seja uma sugestão utilizar uma cropada, porque você vai ter mais facilidade de focar o seu assunto, deixar mais nítido o seu assunto. E como esporte você está bem longe, você vai conseguir também um desfoque, né? Geralmente quando se fotografa esporte, você usa uma lente tele, por exemplo, uma 70-200, uma 100-300, uma 200-400mm, e aí você vai ter o desfoque por causa da distância focal. Olha que interessante, né? Você podendo aí escolher o melhor equipamento para cada situação. Se você for fazer um retrato, talvez seja interessante usar uma full frame, porque você vai ter detalhismo, né? Você vai ter mais detalhes do rosto do seu retratado, você vai ter uma profundidade de campo maior, quer dizer, menor, né? Vai ter mais desfoque no fundo, e isso vai trazer lá um molho para a sua foto, uma característica peculiar, uma personalidade para o seu retrato. Retratos sempre são legais quando o fundo está desfocado. As full frames desfocam com mais facilidade, né? Então é isso, essas são as diferenças. Quando você for fazer vídeo, por exemplo, talvez seja melhor usar uma cropada, porque ela vai focar com mais facilidade, e vídeo você precisa focar, e como o vídeo tem movimento, é melhor você focar com uma cropada, talvez, porque ela desfoca um pouco menos o fundo, né?
Imagine que no sensor de uma câmera full frame, cada pixel é maior do que no sensor de uma câmera cropada. Isso também influencia no desfoque, né, da sua imagem final. Essas foram as diferenças entre full frame e cropada. Espero que você tenha gostado e espero que tenha te ajudado para você conseguir decidir aí, né, qual é o tipo de câmera que é mais adequada para o seu trabalho. Eu utilizo minhas câmeras full frames em casamentos e eu utilizo minhas câmeras cropadas em aniversário, né? Eu preciso de mais velocidade, preciso de uma câmera mais leve, de mobilidade, levo só uma câmera no aniversário quando é infantil e aí eu tenho mobilidade para ficar indo atrás da criançada. Você não pode se esquecer da sua inscrição. Inscreva-se no canal, toque no sininho para receber notificações e para a gente ficar aí ligado, conectado e se atualizando sempre. É isso que é bacana dentro da fotografia, se atualizar. E quem é o fotógrafo que não gosta de trocar uma ideia, falar sobre equipamento, né não? Deixe seus comentários aí que eu respondo todos. Até o próximo e grande abraço.